Bom dia, povo de Deus! Seja o seu dia consagrado, abençoado, santificado pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Aleluias! Glória a Deus por isso. Mais uma sagrada oração que faremos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Ovelha amada, certa feita, os discípulos estavam com o Senhor Jesus e eles disseram para o Senhor Jesus: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé, nos dê fé. E Jesus disse assim: em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: arreda-te daqui e lança-te no mar, e isso lhe sucederá. Eu vou explicar para você poder entender. Essa palavra que o Senhor Jesus ele deu para os discípulos, quando Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês irão vencer qualquer tipo de empecilho, de dificuldade. Escute. Você já esteve perto de lugares onde tem muitas montanhas? Quando você está diante de montanhas, você tem ali duas coisas. Você ali tem duas experiências. Antes de você chegar na montanha, primeiro você chega no vale, porque onde tem montanha tem vale. E aonde tem vale tem montanha. Então o Senhor Jesus, no livro de Mateus 17, 20, e também no livro de Lucas 17, 6, Jesus quis dizer o seguinte: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, isso quer dizer que o grão de mostarda, a semente da mostarda é pequena, é praticamente invisível. E é a fé é invisível. Como é que eu posso ver, pastor? Como é que eu posso saber que eu tenho fé? Nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu comportamento, no meu modo de vida. Eu não preciso sair gritando para todo mundo que tenho fé, que sou de Deus, não. Não é você falar, é você praticar. Então a fé, ela é como se fosse um grão de mostarda. Não é o tamanho da fé, mas é a forma como você usa a fé. Então nesse versículo Jesus quis dizer o seguinte: olha, vocês, esse monte, dentro das divinas revelações, esse monte aqui significa algo impossível. É uma situação que está ali, vamos supor, que humanamente falando é impossível sair. Lembra do Mar Vermelho? O Mar Vermelho era um monte. Espiritualmente falando, era um monte. Não tinha como, humanamente falando, aquele mar se abrir. As muralhas de Jericó também eram um monte. A mudança de Paulo de Tarso era um monte. Talvez a mudança do seu marido, do seu filho. Sabe? O erguer dessa empresa você vê como um monte. Tem gente aqui que ela está diante de um monte de luta, um monte de dor, de sofrimento, de problema, de injustiça, de calúnia, de necessidade, de humilhação. Eu pergunto, e até quando isso? Sabe até quando isso vai durar? Até o dia que você dizer assim: eu não aceito. Eu vou fazer o que Jesus está mandando. Viu? Então aqui, nada é impossível. Jesus está dizendo, nada é impossível para quem crê. Não é para quem tem fé, é para quem crê. Porque tem gente que tem fé, mas não crê. Tem gente que tem fé, mas não usa ela. O que adianta ter uma fé grande e não usar a fé? O que adianta ter uma condição e aquela condição a pessoa usa ela para fazer o mal para os outros? Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: nessa parábola do grão de mostarda, ele está ensinando que, apesar de ser um grão insignificante, sabe, ovelha às vezes, vou dar um exemplo aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é algo simples.
É algo simples. É uma coisa simples. Pegar uma folha de papel e escrever as lutas, escrever as dificuldades, e você orar comigo, orar conosco, enviar para mim. Se você não consegue praticar algo simples, eu pergunto, e as coisas difíceis? Se você não obedece nas coisas simples, como é que você vai obedecer nas coisas complicadas? Então aqui, Jesus está dizendo que apesar de ser um ato insignificante, um grão de mostarda é uma semente insignificante, mas pode ser, depois que ela nasce, se transforma em algo gigantesco. Ela chega em muitos lugares. Assim também a fé, ovelha, Espírito Santo. Eu quero orar por você. Jesus, ele usou o exemplo de um grão de mostarda. Você pode ser hoje um grão. Você pode, sua empresa hoje pode ser como um grão de mostarda, sua loja, o seu faturamento. Porque o problema de muitas pessoas é que elas querem já começar grande, né? Já quer começar ali, sabe? Vendendo muito. Já quer começar se exaltando, se amostrando. Não é assim, ovelha. Nem depois de grande você pode se exibir. Porque quanto mais grande você for, mais cautela, mais cuidado você vai ter que ter. Quanto mais você for promovida, mais olhos vão te olhar. Estava conversando com uma colega, né, de trabalho. Ela foi promovida em um ano 3 vezes. E eu estava conversando com ela e aconselhando ela. Falei, colega, preste muita atenção. Você vai descobrir verdadeiramente quem são as pessoas, não é nas suas dores, não é nas suas derrotas. Porque muitas pessoas te veem mal, elas vão te ajudar pela pena, sabe? Porque tem pessoas que elas vão se aproveitar de um momento difícil que você está vivendo para elas poderem dizer, eu te ajudei. Sabe quando é que você vai conhecer algumas pessoas? É quando você estiver em cima, é quando Deus colocar você na frente delas. Tu vai conhecer algumas pessoas quando você for promovido e ela não. Você vai conhecer o caráter de algumas pessoas. Pega o exemplo de José. Quando José contou o sonho dele para os irmãos. Você vê que quando José contou o sonho dos irmãos, porque primeiro José teve o sonho dos irmãos. José primeiro falou, meus irmãos, eu sonhei com vocês. Assim, assim, assim. Eles não perseguiram José quando José falou que teve um sonho com eles. Agora, quando José contou o sonho dele, que o feixe dele subia e o dos irmãos descia, aí os irmãos tentaram matar José. Tem gente que ela vai tentar contra a sua vida, sabe quando? Quando Deus pegar você e começar a honrar você. Tem gente, só de saber que você está viajando, ela fica mal. Tem gente que, sabe, a compra de uma roupa deixa ela mal. Então aqui Jesus está falando assim que hoje, nesse momento, você pode ser pequena. Mas amanhã você pode ser uma pessoa muito grande, muito importante. Basta você ser justa, de Deus, viver a fé. Amém? Vamos orar debaixo dessa palavra. Mande um pedido, ore comigo de manhã, faça o seu voto, faça o seu propósito. Você que deseja ajudar essa obra com o seu dízimo, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus pela vida das pessoas que têm me ajudado a remar essa obra. Tá bom? Agora eu queria, ovelha amada, nesse momento, dizer para você que dia 13 não vai ser um dia comum, não vai ser um dia normal, porque vai ser um dia em que nós recebemos de Deus uma missão de abençoar a tua vida de forma linda e de forma poderosa, tá certo? Vai ser muito forte, vai ser tremendo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vamos orar? Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui, Senhor, nos colocamos diante de Ti em oração pela vida de filhos e filhas que nesse momento o Pai está numa situação pequena, mas está crendo, está perseverando, está acreditando, está jejuando, está sendo fiel. Ó Espírito Santo, eu declaro, eu profetizo, eu abençoo essa vida, eu abençoo essa casa, esta família,
Pai, eu coloco minhas mãos em cima desse recipiente aqui, aonde estão, meu Deus, os nomes, os pedidos, as guerras, as lutas. Esse mês de novembro nós estamos orando pelo cessar das guerras. Ao invés de guerra vai ter paz, vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter testemunho. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Pai, abençoa o nosso culto dia 13, culto de ação de graça, presença confirmada da cantora Tâmelis e de todas as missionárias da casa. Vamos receber ali um pastor que é uma benção e eu creio que o teu nome vai ser glorificado. Amém e amém. Deus abençoe e até daqui a pouco no culto e também ao cair da tarde aqui na nossa próxima oração.